Nossa mesinha de apoio. Mesinha de apoio. Ó, para começar, então aqui eu desenho o tireócito, que é a célula folicular. Então, para começar, quando ela vai iniciar a produção, primeiro ela precisa receber o sinal. Então o TSH ele tem que chegar aqui. Então o que vai acontecer é que o TSH ele vai vir pela corrente sanguínea. Ele vindo pela corrente sanguínea, ele vai atuar aqui no receptor de TSHR. Então chegou, ele conseguiu acoplar no receptor. Quando ele acoplar, ele vai ativar duas proteínas diferentes. Ele vai ativar a proteína GS e a proteína GQ. A GQ ela já tem uma função mais direta na liberação da pendrina, para conseguir jogar o iodo para dentro do espaço coloidal. Aí o GQ também ele vai ajudar a ativar essa proteína chamada proteína DUS. É basicamente a proteína que ela vai produzir peróxido de hidrogênio, justamente para conseguir fazer com que o restante da reação, da cadeia de reação, ela aconteça. E o GS, lembra que a gente falou que ele está relacionado a todo tipo de transcrição de proteína? Porque lembra que o GS ele vai produzir AMP cíclico, vai ativar a PKA e a PKA vai atuar no núcleo. Então, quando ele vai atuar no núcleo, ele geralmente vai levar a transcrição de proteínas. Então, o que estiver relacionado com a transcrição de proteínas aqui, muito provavelmente vai estar relacionado com a GS. E a GQ lembra que é algo mais rápido? Então, por exemplo, a entrada de cálcio, ativação de alguns canais. Então, a maioria dessas reações são mais rápidas ou mais diretas, estão relacionadas à GQ. O GS é algo mais demorado, que a transcrição ela demora. Então, o que ele vai fazer? Ó? Por exemplo, a célula vai precisar produzir a tireoglobulina, que vai ser a proteína base para conseguir levar a fazer a produção de T3 e T4. Então, a GS, por exemplo, vai mandar um sinal para o núcleo produzir tireoglobulina. A GS ela também vai levar a produção de algumas proteínas, algumas enzimas, por exemplo, a TPO, que vai ajudar no processo da produção de T3 e T4. Então, tudo que está relacionado basicamente com a produção de proteínas, a GS ela vai estar fazendo esse papel. E a GQ é algo mais rápido, por exemplo, a pendrina, DUS, que é mais na liberação de alguma substância ou de algum fator. Então, beleza, chegou aqui o receptor, ele acoplou, ativou essas duas. Ativando essas duas, aqui também ele vai começar a levar a despolarização da membrana. Só que nessa despolarização, o que vai acontecer? Você vai mandar um sinal, e esse sinal vai ativar a bomba de sódio de potássio. Na bomba de sódio de potássio, o que ela faz? Ela vai ficar jogando sódio para fora e potássio para dentro. Então, o sódio que estava aqui dentro, ele vai ficar saindo. Então, o sódio está aumentando sua concentração do lado de fora. Só que, para que ele faz isso? Ele vai despolarizar? Porque o canal, esse canal se importa, que eles falam que é um cotransportador, ele depende da concentração, da concentração, de diferente concentração do sódio lá de fora. Por quê? Porque esse cotransportador ele é diferente dos outros, porque ele vai fazer o transporte do íon, do iodo para dentro. Só que ele não faz isso naturalmente. No nosso corpo, a gente vai ter, a maioria das células vão estar relacionadas ao sódio. Então, qual a estratégia que ele fez? Ele vai jogar o sódio para fora, porque quando esse canal abrir, o sódio naturalmente ele vai tender a entrar. Só que o sódio, ele é positivo e o iodo, quando ele vem da corrente sanguínea, ele vem na sua forma positiva, na sua forma negativa. Então o que acontece? O sódio, quando ele for entrar dentro da célula desse canal, o iodo ele vai acompanhar ele, porque eles se atraem. Isso que ele se atrai, o sódio ele vai entrar, esse canal ele permite a entrada desses dois íons. Então o iodo ele vai e entra junto. Então basicamente o canal, você transportador nisso, ele basicamente vai permitir a entrada do iodo somente porque o sódio ele está em alta concentração do lado de fora. Então o sódio ele vai querer entrar com muita força e o iodeto, no caso, né, ele vai entrar junto, como se fosse pela atração eletroquímica basicamente. Ele vai ser atraído, entrou na célula, ele vai junto. Então o iodeto ele entrou, quando ele entra na célula, ele precisa ser liberado lá pro coloide, que é o coloide, não sei se chegaram a ver, mas as células foliculares é literalmente um folículo, ela forma um círculo, uma esfera, e dentro dela é oco, é como se tivesse, tem líquido lá dentro. E esse líquido é basicamente água, alguns aminoácidos, principalmente tirosina e tiroglobulina,
que é uma proteína de maior tamanho, que tem várias tirosinas dentro. Então, basicamente, o espaço coloidal é basicamente um conjunto disso tudo, mais algumas enzimas para ajudar o processamento. Então, quando você entra o iodeto aqui, ele vai ter que passar ao espaço coloidal. Aí como ele faz isso? Pela pendrina. E a pendrina, ela permite a passagem de ânions, no caso, por exemplo, o principal vai ser o iodeto, e ele vai jogar o iodeto para esse espaço coloidal aqui. Só que, nessa forma, ele não consegue reagir com a tireoglobulina, porque ele está na sua forma mais eletronegativa, então ele precisa ser organificado. É basicamente transformar ele para um estado dele químico que ele consiga reagir com compostos orgânicos. Então, para fazer isso, aí entra essa proteína DUAS. O que ela vai fazer? Ela vai captar energia aqui, no meio de um NAD pH. Esse NAD pH é basicamente um transportador de hidrogênio. Ele só vai pegar o hidrogênio, vai jogar para ela, e ela vai pegar esse hidrogênio, juntar com o oxigênio e transformar H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Aí para quê? Ela precisa desse peróxido de hidrogênio porque ele é muito oxidativo. Então o que ele vai fazer? Se ele é oxidativo, ele vai pegar esse negativo e vai tirar. Ou seja, ele vai transformar o iodeto agora no íon orgânico. Então ele vai transformar ele no íon orgânico. Aí agora a partir daqui vai entrar a TPO. Que aí agora, por exemplo, já transformou o íon para a forma dele, digamos assim, que dê para ser utilizado. E como é o nome desse processo? Isso aqui? É. Organificação. Então aqui ele organificou o iodeto, ou seja, ele deixou ele na sua forma orgânica agora, praticamente. Aí vai entrar a TPO, então a DUAS ela jogou o peróxido de hidrogênio para lá. A gente fala DUOX. Ela jogou o DUOX para o DUOX atuou, produzindo peróxido de hidrogênio, que é o que você precisa para conseguir transformar o iodeto no íon orgânico. A função dele é basicamente essa. Só que aí depois que você já faz esse processo, você precisa colocar o íon na tireoglobulina. Aí a TPO ela vai fazer esse processo. Que aí que a TPO ela ajudou no primeiro instante, ela ajudou a fazer esse processo. O H2O ele só é o H2O2, ele só é tipo uma substância necessária para que aconteça a reação. Agora a TPO é uma enzima e tipo a função da enzima é catalisar uma reação, então ela vai acelerar esse processo. Então a TPO ela atua a partir desses substratos e transforma na sua forma, na substância final. Então a TPO ela vai acelerar esse processo. Mas depois que ele já é transformado no íon orgânico, ele precisa atuar aqui. Então a TPO o que ela vai fazer? Ela vai pegar, ela vai fazer o mesmo processo, como ela é enzima, ela vai catalisar a reação. Então ela vai pegar o iodo e ele vai acelerar essa reação juntando com a tirosina que está na tireoglobulina. Porque a tireoglobulina é basicamente uma proteína que tem uma sequência tipo, imensa de tirosinas, que são esses aminoácidos aqui. Ó. Aí a diferença dele é que a tirosina ela tem essa cadeia aqui, essa cadeia alifática, que ela é muito apolar, o anel bezênico ele é muito apolar. E nesse espaço, quando você adiciona esse radical hidroxila aqui, você permite com que esse radical, que era polar, só que ele tem uma forte circulação aqui de elétrons, ele vai permitir com que você abra dois sítios de ligação, o 3' e o 5'. São basicamente são carbonos aqui, que eles, por conta dessa eletronegatividade aqui, ele permite a ligação do iodo nesses dois pontos. Aí o que vai acontecer? Que durante esse processo, a TPO ela vai pegar o iodo e vai colocar ele ou no 3', ou no 5', ou nos dois. E aí é onde você vai diferenciar se vai ser MIT ou DIT. Então o MIT ele é basicamente um monoiodotirosina. Então basicamente ele pegou um iodo e colocou nessa tirosina. E o DIT vão ser dois iodos que ele colocou nesse aminoácido, na tirosina. Aí no final das contas, esse processo ele vai acontecendo naturalmente. Então a célula naturalmente vai produzindo isso aqui, então tudo isso aqui fica no espaço coloidal e ela fica fazendo isso para que você, primeiro, não concentre o iodo aqui dentro da célula, porque se você concentrar o iodo,
Aí vai entrar naquele efeito que a gente viu antes do Wolff-Chaikoff. E se você tiver muito iodo aqui dentro, o iodo ele vai começar a atuar no DNA, vai começar a atuar no RNA mensageiro, que produz várias proteínas aqui relacionadas à função de T3 e T4. Então ele vai começar a atuar principalmente também na produção da enzima TPO. Então se o iodo estiver muito concentrado dentro da célula, ele vai bloquear todo o processo de produção de T3 e T4. Então a célula, meio que sabendo disso, ela pega esse iodo e fica mandando para o coloide. E nesse mesmo processo, quando ela manda para o coloide, ele já vai se ligar à tirosina. Ou seja, quando a gente fala que você está armazenando, por exemplo, o iodo, você está armazenando dessa forma. Você joga o iodo para lá e ele automaticamente, com essas reações, ele já vai se ligar à tirosina. Então a tirosina das tiroglobulinas aqui, elas vão ficar guardando o iodo aqui no coloide até você receber o sinal do TSH. Porque quando você recebe o sinal do TSH, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma... Até porque... Vou comprar esse para fora. Mas ela vai fazer uma pinocitose. Pinocitose é basicamente quando você fagocita, né? Só que você fagocita líquido, algum fluido. Então aqui ela vai englobar a tiroglobulina, ou pelo menos parte dela. Quando ela englobar, lembra que aqui você vai ter vários DITs, vários MITs, você vai ter vários tirosinos que não vão ter reagido com nenhum iodo, vão estar só o aminoácido normal. Então quando acontecer esse processo, ela vai englobar a tiroglobulina com todas essas ligações de iodo. E aqui, quando ela formar essa vesícula, para ela formar T3 e T4, você precisa juntar ou dois DITs ou um MIT e um DIT. Só que para você juntar, você primeiro precisa separar a tiroglobulina. Porque a tiroglobulina é só a proteína que está segurando um monte de tirosinas. Então você precisa fazer essa quebra e poder juntar um DIT com o MIT. Aí o que vai permitir esse processo são lisossomos que têm peptidases dentro. Ou seja, tem enzimas que vão quebrar ligações peptídicas. Elas vão se fundir com essa vesícula, vão quebrar essas ligações e você vai ter vários DIT e MIT se ligando. Só que a maioria do que vai estar aqui, se não me engano, acho que 2/3, vai ser tudo de tirosina, que não teve nenhuma ligação com o iodo. Então, todo o resultado disso aqui, das quebras dessas ligações, você vai liberar alguns DITs e um MIT, e alguns MITs que não foram utilizados. Então, esses aqui eles vão ser desligados, então você vai tirar o iodo. Eu lembro que o DIT e o MIT é basicamente uma tirosina com um iodo colocado. Então, para ela conseguir reutilizar isso aí que não foi usado, ela só vai tirar os iodos. Aí, ou seja, você vai desiodar para tirar o iodo. Tirou o iodo, aí agora você vai ter a tirosina, o aminoácido de novo. Então ela vai pegar esse aminoácido e jogar lá de volta para o coloide para você ser reutilizado. E o resto, ou seja, a junção do DIT e o MIT, você vai conseguir produzir o T3-C4. Então juntou, ela vai e libera por exocitose na membrana o T3-C4, só que o T4 com maior quantidade. Aí quando ele é liberado, vai acontecer, ele vai para o sangue. Só que, quando a gente viu que ele é uma substância muito apolar, por mais que ele seja um aminoácido, seja resultado de uma proteína, ele vai ser muito apolar por conta dessa cadeia do benzeno dele, e mais o iodo, que o iodo, quando ele entra, sempre quando você coloca, por exemplo, uma proteína ou qualquer outra substância orgânica que ela tem uma certa carga, se você coloca substâncias em volta dela, você cria como se fosse uma proteção física. Então você dificulta o contato, por exemplo, de substâncias externas com a substância. Então o iodo, ele é como se fosse uma proteção para esse composto orgânico, e você deixa ele mais apolar, justamente porque você impede o contato de outras substâncias com ele. Então ele faz como se fosse uma barreira física. Então ele vai deixando essa molécula que já era um pouco apolar, vai deixar mais apolar ainda. Ou seja, quando ela for para o sangue, ela não vai conseguir se diluir ali no sangue, então ela vai precisar de proteínas carregadoras. Aí no caso dela, dos hormônios tiroidianos, elas vão ter um transportador, né, específico, uma proteína transportadora específica para ela. Aí vai ser a TBG. Aí a TBG, ela é basicamente uma globulina que se liga a hormônios tiroidianos. Então TBG é porque vem globulina, globulina, binding, de se ligar aos hormônios tiroidianos. Então essa aqui vai ser a principal enzima, a proteína que vai se ligar a ela, para fazer o transporte.
Só que ela faz uma ligação mais forte com o T4, ela tem uma afinidade maior com o T4. Aí nesse caso, como você vai ter uma maior ligação com o T4 ele vai conseguir ser melhor transportado no sangue com a forma, nossa forma com a proteína. O T3 ele também vai se ligar com uma afinidade boa, só que aí nisso você vai ter outras proteínas transportadoras. No caso, a albumina vai ser uma delas. A albumina, ela tem muita quantidade no sangue, então ela vai ajudar, não vai ser só uma proteína transportadora de TTC4, ela vai servir para muitos outros hormônios. Só que aqui no caso, por que ela serve para muitos hormônios? Porque ela se liga, mas ela não se liga tão forte igual a TBG. Então ela vai conseguir se ligar a T3 e T4, só de uma forma mais fraca. Então o tempo de meia-vida dela, quando se liga a albumina, vai ser um pouco menor quando comparado com a TBG. Mas ela vai ser transportada de forma igual. Então daqui ela entra para a corrente sanguínea, e daqui ela vai sendo transportada. Aí essas proteínas elas basicamente vão aumentar o tempo de meia-vida dos hormônios tiroidianos no sangue, e além disso ela vai liberar nos sítios que precisam ser liberados, ou seja, nos tecidos onde está necessitando desses hormônios. Então elas vão basicamente permitir esse transporte. Quando você se liga a proteína, principalmente essas aqui, a TBG, elas são globulinas, ou seja, igual essa aqui que a gente viu, ó, de tiroglobulina. Globulina é basicamente quando você tem uma proteína que ela tem, tipo, é como se fosse um enovelado, ou seja, ela tem um tamanho, um peso molecular alto. Então essas proteínas, elas não conseguem passar pelos poros aqui, pelas fenestras dos capilares, ou seja, elas não conseguem sair do sangue. Então, qual que é a vantagem disso? É que a tirosina, os hormônios tiroidianos, quando eles se ligam a essa proteína, eles vão ter dificuldade de ser eliminados. Ou seja, quando eles são no sangue, como a proteína não consegue sair, eles não vão ser largados de qualquer forma. Eles só vão conseguir sair do sangue quando eles são liberados essas proteínas. Da mesma forma no rim. Por exemplo, a circulação vai passar no rim. Então, por que esses hormônios tiroidianos não são liberados no rim? Justamente porque eles estão acoplados a essas proteínas. Que elas não deixam, elas não conseguem passar por essas fenestras, então elas não vão ser liberadas. Então o iodo, os hormônios tiroidianos, eles vão continuar no sangue justamente porque eles estão acoplados a essas proteínas. Como é que chama esse evento deles permanecerem no sangue durante mais tempo? O que significa estar ligado à proteína e ficar muito tempo na circulação? A meia-vida deles Realmente. pode ser de quanto tempo? Por No caso de exemplo, T4, como eu falei que T4 ele vai ter, além dele se ligar mais fortemente essa proteína, então pensa o seguinte, a proteína ela vai ajudar a aumentar o tempo de meia-vida. Então quanto mais o hormônio se ligar a ela, mais tempo ela vai conseguir aguentar no sangue, porque ela vai soltar com mais dificuldade. Agora o T3 ele se liga de forma mais fraca. Então o T3 você não vai aguentar muito tempo, vai ser soltada a proteína, e ele livre no sangue, ele vai ser degradado, ele não vai ser absorvido. Ou ele vai ser absorvido, isso aqui ser rapidamente, porque ele vai aguentar muito tempo. Então o T4, quando ele está se ligando a proteína TBG, ele vai aguentar 7 dias na corrente sanguínea. Agora o T3 vai aguentar 1 dia. Então tem essa diferença. Por isso que T4... A meia-vida do T4 pode ser de muito mais que 7, na verdade. Sim. E aí você tem essa diferença tipo, gigantesca assim, de meia-vida. Tá. Agora, Lucas, vamos fazer um enxuto disso tudo. Você explicou isso? Vamos lá. Então, começa no processo do PSH. Ou acelera no 3 vezes. Tem tipo 20 minutos já. Então, vamos